O corredor da clínica estava silencioso demais. Aquela espécie de silêncio pesado, que faz até o som dos passos parecer alto demais. A mãe segurava a mão do filho com firmeza, enquanto ele observava tudo ao redor com os olhos atentos. As luzes brancas do teto, o barulho distante de um telefone, o som de pessoas conversando atrás das portas fechadas. Ele apertava os dedos dela de vez em quando. Era a maneira dele dizer que estava nervoso. A mulher se inclinou um pouco e falou com a voz mais suave que conseguiu: "Calma, meu amor, vai passar." Mas naquele momento, a porta do consultório se abriu. O médico apareceu no corredor com um olhar apressado, folheando alguns papéis como se estivesse ocupado demais para qualquer outra coisa. Ele nem olhou diretamente para o menino. A mãe tentou sorrir. "Doutor, é a nossa vez?" O médico levantou os olhos por um segundo, apenas um segundo, e então olhou novamente para a ficha. Seu rosto mudou. Ele suspirou de forma impaciente. "É o menino autista." A frase caiu no corredor como uma pedra. Duas pessoas que estavam sentadas na sala de espera levantaram os olhos. Uma recepcionista parou de digitar. O silêncio ficou ainda mais pesado. O médico fechou a pasta com desinteresse. "Olha, sinceramente, esse tipo de caso costuma demorar muito." Ele deu de ombros. "Talvez seja melhor remarcar para outro dia." Mãe não disse nada, mas seu rosto mudou completamente. Seus olhos ficaram fixos no médico, firmes, duros. Era o tipo de expressão que aparece quando alguém está tentando segurar algo muito maior do que palavras. Ao lado dela, o menino percebeu. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas conseguia sentir quando o clima mudava. Seus dedos apertaram a mão da mãe com mais força, e em voz baixa, quase um sussurro, ele perguntou: "Mãe, eu fiz algo errado?" Por um segundo, ninguém respirou naquele corredor. E foi exatamente nesse momento que a reação daquela mãe começou a mudar tudo. Antes daquele corredor silencioso da clínica, antes daquele médico olhar para o filho dela com impaciência, a vida daquela mãe já era uma batalha diária. O despertador dela tocava, todos os dias, às 5 da manhã. Não porque ela queria, mas porque precisava. A casa ainda estava mergulhada no escuro. Quando ela levantava devagar da cama, tentando não fazer barulho, o pequeno quarto simples estava sempre organizado. Apesar do pouco que tinham, ela passava pela cozinha, colocava água para ferver e começava a preparar o café. Enquanto o cheiro do café se espalhava pela casa, ela já pensava na lista infinita de coisas que precisava fazer naquele dia: trabalho, consultas, terapias, remédios, exercícios. Mas antes de qualquer coisa, vinha ele, seu filho. Ela caminhava até o quarto dele e abria a porta com cuidado. O menino quase sempre já estava acordado, sentado na cama, observando alguma coisa com atenção. Às vezes, a luz entrando pela janela. Às vezes, apenas os próprios dedos. Ele tinha aquele jeito silencioso de enxergar o mundo. Um jeito que muita gente não entendia, mas ela entendia. Ela sempre entendia. "Bom dia, campeão?" ela dizia com um sorriso. O menino virava o rosto devagar e respondia com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela se sentava ao lado dele e começava a rotina que já conhecia de cor. Primeiro o abraço, depois ajudar ele a se vestir, amarrar o tênis, arrumar a mochila. Algumas manhãs eram tranquilas, outras, nem tanto. Havia dias em que o barulho da rua deixava ele agitado. Dias em que qualquer mudança na rotina parecia grande demais para ele lidar. Mas ela nunca perdia a paciência. Nunca. Quando ele ficava nervoso, ela simplesmente se ajoelhava na frente dele, segurava suas mãos e falava devagar: "Olha para mim, respira comigo." E ele respirava. Devagar, porque a voz dela era a única coisa no mundo que sempre fazia sentido para ele. Depois do café simples, ela levava o filho até a escola. Algumas pessoas olhavam, algumas cochichavam, algumas simplesmente fingiam que não viam.
Mas havia também quem sorrisse, quem entendesse, quem respeitasse, e isso era o suficiente para ela continuar. Depois que deixava o filho, ela corria para o trabalho. Era um emprego simples, longas horas, pouco dinheiro, mas cada centavo tinha um destino: sessões de terapia, consultas médicas, tratamentos que poderiam ajudar o filho a desenvolver habilidades novas. Ela abria mão de muita coisa: roupa nova, descanso, lazer, tudo, para garantir que ele tivesse oportunidades que talvez o mundo não estivesse disposto a oferecer facilmente. À tarde, ela buscava o filho na escola, e aquele era o momento favorito do dia para os dois. Ele sempre corria até ela. Nem sempre falava muito, mas abraçava forte, como se quisesse dizer tudo de uma vez. No caminho de volta para casa, ele gostava de fazer perguntas curiosas: mãe, por que as nuvens mudam de forma, mãe? Por que algumas pessoas falam alto demais? Ela respondia tudo com paciência, sempre. À noite, depois do jantar simples, eles tinham um pequeno ritual. Sentavam juntos no sofá. Ela ajudava ele com exercícios que os terapeutas tinham recomendado: treinar palavras, treinar olhar nos olhos, treinar pequenas interações. Algumas coisas eram difíceis, outras levavam tempo, mas cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. Quando ele finalmente adormecia, ela ficava alguns minutos observando o filho dormir. Era nesses momentos silenciosos que o cansaço do dia inteiro finalmente aparecia. Mas junto com o cansaço, vinha algo mais forte: amor. Um amor silencioso, resistente, que crescia todos os dias. Ela sabia que o mundo podia ser duro, sabia que nem todo mundo teria paciência. Sabia que muitas portas poderiam se fechar. Mas havia uma coisa que ela tinha prometido para si mesma desde o dia em que recebeu o diagnóstico do filho: ela jamais permitiria que alguém fizesse ele se sentir menos importante. Jamais permitiria que alguém tratasse o filho como um problema. E, naquele corredor da clínica, diante daquele médico impaciente, essa promessa estava prestes a ser testada. O corredor da clínica continuava em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente, pesado, desconfortável. A mãe ainda segurava a mão do filho, enquanto olhava diretamente para o médico. O olhar dela era firme, mas por dentro o coração batia rápido. Ela já tinha visto aquele tipo de reação antes. Infelizmente, muitas vezes, o médico folheava a ficha novamente, como se estivesse procurando algum motivo para justificar o que acabara de dizer. Olha, ele suspirou. Esses casos costumam ser complicados. Ele falava alto o suficiente para que todos na sala de espera ouvissem. A consulta acaba demorando muito, e hoje minha agenda está cheia. A recepcionista atrás do balcão levantou os olhos devagar. Um senhor sentado perto da porta cruzou os braços. Duas mulheres trocaram olhares discretos. O menino começou a balançar levemente o corpo, um movimento pequeno que ele fazia sempre que sentia o ambiente ficando estranho. A mãe percebeu. Ela apertou a mão dele com carinho. Mas o médico continuou: talvez seja melhor vocês procurarem um especialista em outro lugar. Ele disse aquilo como quem sugere trocar um horário, sem emoção, sem cuidado, sem sequer olhar diretamente para o garoto. A mãe respirou fundo. Doutor, nós esperamos quase 2 meses por essa consulta. A voz dela era calma, respeitosa, mas firme. O médico deu de ombros. Pois é, mas como eu disse, hoje está complicado. Ele apontou para o corredor. Tem outros pacientes aguardando. Foi nesse momento que o menino levantou os olhos para o médico. Ele observava cada movimento, cada expressão. As pessoas costumavam pensar que ele não percebia as coisas, mas percebiam. Muito mais do que imaginavam. Ele deu um pequeno passo para frente. Eu posso esperar, ele disse, com certa dificuldade nas palavras. A sala inteira ficou em silêncio. A frase saiu simples, inocente, mas carregada de esforço.
A mãe sentiu o coração apertar. Cada palavra que ele pronunciava daquela forma exigia concentração, treino, coragem. Mas o médico apenas suspirou novamente. Não é sobre esperar. Ele finalmente olhou para o menino. Mas não havia gentileza no olhar. É sobre o tempo que vai levar. Ele voltou a olhar para a ficha. Crianças assim precisam de muito mais atenção. A palavra sim ecoou no ambiente. Uma das mulheres na sala de espera franziu a testa. O senhor, perto da porta, balançou a cabeça em desaprovação. Mas ninguém disse nada. A mãe sentiu algo crescer dentro dela. Uma mistura de indignação e tristeza. Ela já tinha enfrentado olhares, comentários, preconceito disfarçado de opinião, mas ouvir aquilo ali, na frente do filho, era diferente. O menino continuava olhando para o médico, tentando entender, tentando interpretar aquela situação confusa. Ele puxou levemente a manga da mãe. Mãe, a voz dele saiu baixa. A gente está atrapalhando? A pergunta atravessou o corredor como uma lâmina. Silenciosa. A mãe sentiu os olhos arderem. Mas ela piscou rápido. Não queria chorar ali, Eneu na frente dele. Ela se abaixou devagar, até ficar na altura do filho. Segurou o rosto dele entre as mãos. Você nunca atrapalha ninguém. Ela falou com toda a certeza do mundo. Mas quando se levantou novamente, o médico já estava se virando. Recepção pode remarcar, disse ele, caminhando de volta para o consultório, como se a situação estivesse resolvida. Como se aquela família fosse apenas mais um pequeno inconveniente na agenda do dia. A porta começou a se fechar. E naquele instante, algumas pessoas na sala de espera começaram a murmurar. Baixo, desconfortável. Uma mulher comentou algo com a outra. O senhor, perto da porta, soltou um suspiro irritado. Mas ainda assim, ninguém interferiu. O menino abaixou a cabeça. Seus dedos começaram a brincar nervosamente com o zíper da mochila. Era o jeito dele lidar com emoções, que não conseguia explicar a Eme. Eu observo aquilo. Cada pequeno gesto, cada sinal silencioso, e foi nesse momento que algo dentro dela finalmente mudou. Ela não estava apenas cansada. Ela não estava apenas triste. Ela estava decidida. E antes que aquela porta se fechasse completamente, a voz da mãe ecoou pelo corredor. Doutor, espere um momento. A porta parou. E todos na sala de espera olharam na mesma direção, porque ninguém ali imaginava o que aquela mãe estava prestes a dizer. Porta do consultório parou no meio do movimento. O médico virou o rosto devagar. Por alguns segundos, ninguém disse nada. A mãe ainda estava parada no corredor, segurando a mão do filho. O menino olhava para o chão, mexendo nervosamente no zíper da mochila. O médico suspirou, claramente impaciente. Olha, senhora, eu realmente não tenho tempo agora. Mas dessa vez, ela não abaixou o olhar. Eu sei que o senhor tem outros pacientes, disse ela, mantendo a voz controlada. Todos nós temos compromissos. Ela apontou discretamente para a sala de espera. E todos aqui também estão aguardando atendimento. Algumas pessoas desviaram os olhos. Constrangidas, outras continuaram observando. O médico cruzou os braços. Exatamente. Por isso preciso seguir com a agenda. O menino apertou a mão da mãe. Novamente, ele começava a sentir que algo estava errado. O clima no corredor parecia mais pesado a cada segundo. Uma das lâmpadas no teto fazia um leve zumbido. O ar-condicionado soprava um vento frio que parecia deixar tudo ainda mais desconfortável. Mãe respirou fundo. Ela não estava ali para brigar. Nunca foi o tipo de pessoa que criava confusão. A vida já tinha exigido dela força suficiente. Mas havia algo que ela não podia ignorar. Ela se abaixou novamente na frente do filho. Amor, olha para mim um pouquinho. O menino levantou os olhos devagar. Você lembra do que a gente treina? Ele assentiu. Respirar? Ela sorriu. Isso. Eles respiraram juntos por alguns segundos. Aquele pequeno ritual que sempre ajudava, quando o mundo parecia barulhento demais.
Quando ela se levantou novamente, seus olhos voltaram para o médico. Doutor, meu filho esperou 2 meses por essa consulta. A voz dela estava firme. 2 meses? O médico parecia cada vez mais irritado. Eu entendo. Mas, não. O senhor não entende. Ela respondeu. Sem elevar o tom de voz, o corredor inteiro ficou imóvel. Recepcionista parou de mexer no computador. Uma mulher na sala de espera levou a mão à boca. A mãe continuou. O senhor não entende o que significa preparar uma criança para sair de casa, enfrentar um lugar novo, pessoas novas, sons diferentes. Ela apontou para o filho. Cada consulta para ele é um desafio enorme. O menino observava tudo em silêncio. Seus olhos iam da mãe para o médico. Ele não compreendia cada palavra, mas conseguia sentir o peso delas. O médico abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz baixa surgiu da sala de espera. Ela está certa. Todos olharam. Era o senhor que estava sentado perto da porta. Ele balançou a cabeça. Se marcaram a consulta. Deveriam atender. A mulher ao lado dele concordou. Ninguém gosta de esperar meses para ouvir que precisa voltar outro dia. Murmúrio começou a crescer. Pequenos comentários surgiam aqui e ali. É falta de respeito. A criança está aqui. Isso não está certo. O médico percebeu que os olhos da sala inteira agora estavam sobre ele. Desconforto ficou visível no rosto dele. Ele ajeitou o jaleco. Isso não é uma discussão pública. A mãe respondeu calmamente. Eu também não queria que fosse. Ela fez uma pequena pausa. Mas o senhor transformou em o menino. Puxou a mão dela novamente. Mãe, a voz dele saiu hesitante. A gente vai embora? A pergunta foi como um peso no peito dela. Por um segundo, apenas um segundo, ela pensou em desistir simplesmente pegar o filho pela mão e sair dali. Evitar mais constrangimento, evitar mais olhares. Mas então ela lembrou de todas as madrugadas acordando cedo, de todas as horas extras no trabalho, de cada sessão de terapia que tinha pago com sacrifício, de cada pequena vitória que o filho conquistava. Ela não estava ali apenas por uma consulta. Ela estava ali pelo respeito que o filho merecia. E quando levantou os olhos, novamente, algo inesperado aconteceu. Uma nova voz surgiu atrás deles. O que está acontecendo aqui? O corredor inteiro se virou. Uma mulher elegante, de jaleco branco e expressão séria, caminhava em direção à cena. O médico ficou rígido no mesmo instante, porque aquela não era apenas mais uma pessoa da clínica, era a diretora médica do lugar. E ela tinha ouvido tudo. O corredor ficou completamente imóvel. Diretora médica caminhava devagar na direção deles, observando cada rosto ao redor. Seus olhos passaram pela sala de espera, pela recepcionista, pelo médico, e finalmente pararam na mãe e no menino. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o leve barulho do salto dela no piso da clínica. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou ela. O médico foi o primeiro a falar. Não é nada sério, apenas um pequeno mal-entendido com um atendimento. A diretora ergueu uma sobrancelha. Um mal-entendido. Ela olhou novamente para o menino. O garoto estava agarrado à mochila, com os olhos baixos. Seu corpo fazia pequenos movimentos repetitivos, quase imperceptíveis para quem não estava acostumado. Mas a mãe conhecia bem aquele sinal. Ele estava nervoso. Muito nervoso, senhora, disse a diretora, agora olhando diretamente para ela. O que aconteceu? Por um momento, a mãe não respondeu. Ela estava cansada de explicar, cansada de justificar, cansada de ter que provar o tempo todo que o filho merecia o mesmo respeito que qualquer outra criança. Os olhos dela começaram a brilhar, mas ela respirou fundo. Antes que as lágrimas caíssem, nós só viemos para a consulta, disse ela, com a voz baixa. A consulta que esperamos 2 meses para conseguir. Ela olhou para o médico, mas aparentemente foi um erro vir. O menino levantou os olhos.
Ele não gostava quando a mãe ficava triste, aquilo sempre bagunçava os sentimentos dele. Mãe, ele puxou levemente a manga dela. A gente pode ir para casa. A frase saiu simples, mas cheia de cuidado, como se ele estivesse tentando proteger ela. A mãe sentiu o coração se partir, porque naquele momento ele estava pensando em si mesmo. Ele estava tentando cuidar dela, mesmo sendo apenas uma criança. Ela se abaixou devagar e segurou o rosto dele entre as mãos. Ei, olha para mim. O menino levantou os olhos. Você não fez nada errado. Ele piscou algumas vezes, tentando processar aquilo. Mas o médico não quer ver a gente. A frase saiu sem maldade, sem acusação, apenas como uma observação sincera. A sala inteira ficou em silêncio novamente. Uma das mulheres na sala de espera limpou discretamente os olhos. O senhor, perto da porta, balançou a cabeça com tristeza. E respirou fundo mais uma vez. Ela o queria que o filho carregasse aquele sentimento. Nunca às vezes, disse ela com carinho, menos as pessoas só esquecem de ser gentis. O menino ficou pensando por alguns segundos. Gentis é quando a gente trata bem. Isso. Ele olhou para o médico, depois voltou o olhar para a mãe. Então ele esqueceu. A frase inocente atravessou o corredor, como uma verdade impossível de ignorar. O médico desviou o olhar. A diretora médica permaneceu em silêncio, observando tudo, absorvendo cada detalhe. A mãe se levantou. Novamente, agora o cansaço estava estampado no rosto dela. Não era apenas o cansaço daquele dia. Era o peso de anos lutando contra pequenas injustiças, pequenos olhares, pequenos comentários, pequenas portas fechadas. Ela segurou a mão do filho. Vamos, amor? O menino assentiu. Eles começaram a caminhar, lentamente, em direção à saída da clínica. Nenhuma palavra, nenhum grito, nenhuma discussão. Apenas uma mãe e um filho indo embora. Depois de tentar fazer a coisa certa, e naquele instante, algo inesperado aconteceu. Quando estavam a poucos passos da porta, uma voz firme ecoou pelo corredor. Esperem. A mãe parou. Menino também? Eles se viraram devagar. Era a diretora médica. E pela expressão no rosto dela, ficava claro que aquela história ainda não tinha terminado. A mãe parou a poucos passos da porta. Por um segundo, ela pensou em continuar andando, em simplesmente sair dali, evitar mais exposição, evitar mais olhares. Mas algo na voz da diretora médica fez com que ela se virasse devagar. O menino também virou. Ele segurava a mão da mãe com força, como se aquele simples gesto fosse o que mantinha tudo em equilíbrio. A diretora caminhou até eles. Seus passos eram calmos, mas firmes. O corredor continuava cheio de olhares atentos. Senhora, por favor, espere um momento. A mãe assentiu em silêncio. A diretora então olhou para o médico. Dr. Henrique, eu gostaria de entender exatamente o que aconteceu aqui. O médico ajeitou o jaleco novamente, visivelmente desconfortável. Como eu disse, foi apenas uma questão de agenda. Ele tentou manter a postura profissional. O atendimento poderia demorar muito, e por isso, o senhor decidiu cancelar a consulta de uma criança que aguardou 2 meses. A pergunta veio direta, sem suavidade, sem rodeios. O médico hesitou. Esses casos exigem mais tempo. A diretora cruzou os braços. E desde quando oferecer mais atenção a um paciente se tornou um problema em uma clínica médica? Ninguém respondeu. A recepcionista abaixou os olhos. Algumas pessoas na sala de espera trocaram olhares. O médico respirou fundo. Eu apenas achei mais adequado remarcar. O menino observava a conversa em silêncio. Ele não entendia todos os detalhes, mas percebia a tensão no ambiente. Seus olhos começaram a percorrer o corredor novamente, o teto, as cadeiras. A porta do consultório. Foi então que ele percebeu algo, um pequeno objeto preso à parede, logo acima do balcão da recepção. Uma câmera.
Ele apontou discretamente. Mãe. A mãe abaixou o olhar. O que foi, amor? Aquilo grava tudo? A pergunta fez a diretora olhar imediatamente para o lugar que ele estava apontando. Ah, câmera de segurança. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois voltou os olhos para o médico. Sim, a resposta foi simples, mas carregada de significado. O médico piscou rapidamente. Câmeras são apenas para segurança, menos, disse ele, tentando parecer tranquilo, mas a diretora já estava pensando em outra coisa. Ela caminhou até o balcão da recepção. Marta, as câmeras do corredor estão funcionando hoje? A recepcionista respondeu quase automaticamente. Sim, doutora. Estão gravando desde amanhã. O silêncio voltou a dominar o ambiente. A mãe olhou da diretora para o médico, sem entender completamente o que aquilo significava, mas a expressão no rosto da diretora começava a mudar. Ela se virou novamente para o médico então. Tudo o que aconteceu aqui foi registrado. O médico abriu a boca, mas não respondeu. Um leve murmúrio começou a surgir na sala de espera. As pessoas estavam percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Menino puxou a mão da mãe novamente. Mãe, a câmera viu tudo? Ela acariciou o cabelo dele. Provavelmente sim. Ele pensou por alguns segundos. Então ela sabe que eu esperei. A frase saiu com uma simplicidade desarmante. A diretora observou o garoto por um momento. E naquele instante, parecia que algo dentro dela tinha mudado também. Ela respirou fundo. Depois falou com uma voz clara o suficiente para que todos no corredor ouvissem. Acho que precisamos assistir essa gravação. O médico ficou completamente imóvel, porque naquele momento ele percebeu que aquela história estava prestes a tomar um rumo que ele não esperava. E que talvez toda a clínica estivesse prestes a descobrir exatamente o que tinha acontecido naquele corredor. O corredor da clínica permanecia em silêncio. Mas agora não era apenas um silêncio desconfortável, era expectativa. Todos sabiam que algo importante estava prestes a acontecer. Diretora médica caminhou até a recepção novamente. Marta, por favor, abra a gravação do corredor no monitor da recepção. A recepcionista assentiu. Rapidamente, suas mãos começaram a se mover pelo computador. Alguns segundos depois, a tela virou levemente para que todos pudessem ver. O vídeo começou a rodar. Primeiro, apareceu a imagem do corredor vazio. Depois, a porta se abrindo, a mãe entrando com o filho. Eles estavam exatamente como todos tinham visto alguns minutos antes. Mas agora, tudo estava sendo revisto. A sala de espera inteira se aproximou um pouco mais. O médico permaneceu parado no mesmo lugar, os braços cruzados, o rosto rígido. No vídeo, era possível ver um menino segurando a mão da mãe com cuidado, observando cada detalhe do ambiente. Depois, a porta do consultório abrindo, o médico aparecendo, folheando a ficha. E então, as palavras que todos ouviram antes voltaram a ecoar no corredor através do vídeo. É um menino autista. Algumas pessoas na sala de espera se entreolharam novamente. Mas o vídeo continuou. A expressão impaciente, suspiro. A frase sobre a consulta demorar, sugestão para remarcar. Cada detalhe estava ali, sem cortes, sem interpretações. A mãe assistia em silêncio. O menino também. Mas o que aconteceu? Depois no vídeo fez o ambiente mudar completamente. A gravação mostrava algo que ninguém havia percebido direito naquele momento, enquanto o médico falava. O menino havia dado um pequeno passo à frente. Ele olhava diretamente para o médico. Seus dedos apertavam a mochila com força. E então, ele tentou falar. Eu posso esperar. A frase aparecia agora com uma clareza que fazia o coração de quem assistia apertar. O esforço dele era visível. Cada palavra parecia exigir coragem, mas no vídeo também era possível ver algo mais. Algo que ninguém havia notado quando o menino falou. Algumas pessoas na sala de espera sorriram. Discretamente uma mulher chegou a levar a mão ao peito. Era um momento pequeno, mas significativo. O médico, no entanto, apenas suspirou.
e disse novamente: não, é sobre esperar. O vídeo seguiu. A palavra assim, sendo usada para descrever a criança. Os olhares desconfortáveis. A mãe se abaixando para falar com o filho. O menino perguntando: a gente está atrapalhando? A gravação parou ali. A diretora médica olhou para a tela. Depois olhou para o médico, o silêncio que tomou conta da clínica. Agora era diferente. Não, era apenas desconforto. Era julgamento. A diretora cruzou os braços novamente. Doutor Henrique, há quanto tempo o senhor trabalha nesta clínica? O médico respondeu com a voz mais baixa do que antes. 7 anos. 7 anos, repetiu ela. Ela apontou para a tela. E em 7 anos o senhor ainda não aprendeu algo básico sobre medicina? O médico não respondeu. A diretora continuou. Medicina não é apenas sobre diagnósticos. Ela olhou para o menino, é sobre pessoas. Depois voltou os olhos para o médico, especialmente para aquelas que mais precisam de cuidado. O senhor na sala de espera falou alto. Finalmente, alguém disse. Algumas pessoas concordaram. A diretora então tomou uma decisão, Dr. Henrique. Sua agenda está oficialmente encerrada hoje. O médico levantou os olhos. Como assim? Como diretora desta clínica, estou suspendendo seus atendimentos até que possamos avaliar sua conduta. O murmúrio no corredor ficou mais alto. O médico parecia incapaz de reagir. Mas a diretora ainda não tinha terminado. Ela se virou para mãe. Seu olhar agora era completamente diferente. Respeitoso, sincero. Senhora, se a senhora permitir, eu mesma gostaria de atender seu filho agora. O menino levantou os olhos pela primeira vez com curiosidade. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo aquilo. E naquele momento, pela primeira vez, desde que entrou naquela clínica, ela sentiu que alguém realmente estava olhando para o filho dela como ele merecia. Ser visto como uma criança, como uma pessoa, como alguém importante. O corredor, que antes parecia frio, agora estava completamente diferente. O silêncio ainda existia, mas não era mais um silêncio pesado. Era um silêncio de respeito. A mãe apertou levemente a mão do filho, ainda tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Diretora médica abriu a porta do consultório e se abaixou um pouco para ficar na altura do menino. Oi, posso conversar com você? Um pouco? O garoto olhou para a mãe. Ela sorriu e assentiu. Pode sim, amor. Ele pensou por um segundo e então respondeu. Pode. A diretora sorriu de volta. Então, vamos entrar. Os dois caminharam até a porta. Antes de entrar, o menino olhou rapidamente para a sala de espera. Algumas pessoas sorriram para ele. Outras acenaram discretamente pequenos gestos, mas que diziam muito. A mãe percebeu. E pela primeira vez, naquele dia, ela respirou aliviada. Dentro do consultório, o ambiente parecia mais calmo. A diretora sentou-se diante do menino, com paciência. Sem pressa, sem impaciência. Como todo médico deveria fazer quanto. Isso no corredor. Algumas pessoas ainda comentavam em voz baixa sobre o que tinham acabado de testemunhar. Porque nem sempre o que muda uma história é um grande gesto. Às vezes, é apenas alguém decidir fazer a coisa certa. Minutos depois, a porta do consultório se abriu novamente. O menino saiu sorrindo. Um sorriso simples, mas verdadeiro. A mãe se abaixou imediatamente. E aí, como foi? Ele respondeu com entusiasmo. Ela foi gentil, abra. O filho com força. E naquele abraço silencioso, havia algo que nenhuma injustiça do mundo conseguiria apagar. Porque o mundo pode ser duro, pode ser impaciente, pode até esquecer de olhar com cuidado para quem mais precisa. Mas o amor de uma mãe raramente aceita desistir. E muitas vezes é exatamente esse amor que ensina o mundo a lembrar de algo simples. Respeito, porque histórias como essa acontecem todos os dias,
em escolas, hospitais, ruas, lugares onde pequenas atitudes podem mudar tudo. E talvez, ao ouvir uma história assim, mais pessoas decidam nunca esquecer de algo que deveria ser óbvio. Gentileza nunca deveria ser opcional.